Bem, me chamaram aqui para falar sobre os desafios do meu lugar diante dessa realidade de pandemia. Ou seja, eu tenho 15 minutos para falar sobre 8, 9, 10 meses, gente. Só que mais que isso, eu tenho que falar de Brasil, da história do Brasil, porque eu sou da favela. Eu sou Raul Santiago, filho do Ademir Pereira, da Maria Santiago, pai do Kaique, do Lorenzo. Tenho como enteados o Luiz, a Luísa, sou companheiro da Júlia. Ou seja, a grande família, já deu para se ligar. Bem, para falar de pandemia, eu preciso colocar vocês dentro do meu lugar, que é a favela. E a favela que eu venho é o Complexo do Alemão, na Zona Norte, Rio de Janeiro. Depois vocês pesquisem aí e observem o lugar que eu estou falando. Pensar essa realidade de pandemia dentro desse lugar é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente vem de uma estrutura onde pessoas que vêm de onde eu venho, onde lugares como o meu, são vistos como menos, são inferiorizados, passam por processos diversos de não significação na sociedade brasileira. Só que eu venho desse lugar e eu gosto de me apresentar assim, ó. Eu digo que eu sou formado em ruologia e pós-doutorado em ciências periféricas, com especialização em becos e vielas, minha gente, ó. O negócio é complexo, complexo do alemão, que nem de onde eu venho. Quem já ouviu aí falar do complexo do alemão? O que você ouviu falar do complexo do alemão? Essa é a grande questão, e é por isso que eu venho aqui. Parte da minha caminhada social cruza pelo campo da comunicação, e especificamente para falar sobre disputas de narrativas, ressignificação de como a minha realidade é passada ao longo da história para todas e todos vocês, para todos no Brasil. Quando jovem, quando adolescente, eu olhava para a TV, eu ouvia no rádio, eu lia o jornal, o que estava se falando sobre o lugar que eu venho eram só coisas ruins, terríveis, horríveis. E essa repetição muitas vezes acontece até hoje. E uma repetição é contada muitas vezes, né, o mito vira verdade. E ainda hoje, dentro do lugar que eu vivo, muitas pessoas se sentem inferiorizadas em circular pela cidade. Acham que aquilo é o ponto do mundo construído para elas. E eu faço comunicação para disputar exatamente toda essa estrutura, gente. O Complexo do Alemão, que é o meu lugar, ele também é um lugar de potência, de riquezas, e a gente precisa ver isso. É sobre isso. Porque eu ando pelos becos e vielas do Complexo do Alemão e eu encontro o Brasil dentro do Complexo do Alemão, assim como em várias periferias desse país. Andando pelo Complexo do Alemão, eu encontro gente do Norte e do Nordeste, pessoas com descendência indígena, quilombola, Brasil, um Brasil rico, cultural, histórico, mas que ainda hoje, numa estrutura de país extremamente desigual, racista e violenta, insiste em silenciar pessoas, corpos, ideias e ações que vêm de onde eu venho. O Complexo do Alemão, no mundo, é visto sobre a ótica do menos, mas eu, de dentro daquele lugar, sei e tenho plena consciência que essa lógica construída é parte de uma estrutura de sociedade que até hoje não discute o seu 1500 a 2020. A gente não fala sobre a história, sobre a desigualdade construída, sobre essa estrutura que se perpetua até agora, nesse momento, onde eu me encontro com vocês para falar sobre amanhãs. Que amanhãs são esses? A partir do Complexo do Alemão, eu observo que favelas e periferias são os interruptores da sociedade. Sabe por quê? Porque todo dia de manhã, e isso eu vi dentro da minha própria casa, essas pessoas, elas acordam antes do sol nascer, descem às favelas e vão para todos os espaços ligar os interruptores do funcionamento da sociedade. E saem antes do sol nascer porque ficam 2 horas ali dentro daquele transporte público totalmente terrível. E essas pessoas também são as últimas a saírem desse espaço. É quem fica para depois desligar o interruptor, trancar a porta e de novo ir para aquele ponto de ônibus e passar mais 2 horas dentro do transporte público, chegando tarde da noite nos seus lares. E eu estou falando de mim. Eu estou falando de muita gente, porque é o que aconteceu com meu pai, com a minha mãe. Eles saíam muito cedo, chegavam muito tarde, e a gente não tinha convívio, possibilidade de estar juntos enquanto família, nesse cenário de desigualdade. E aí, trazendo para a realidade da pandemia, né, para o nosso agora, quando um vírus começou a se espalhar pelo mundo, e pouco depois foi declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, dentro do Complexo do Alemão, a gente pensou,
Vem mais uma pandemia aí. Porque a gente já vive a pandemia racista do Brasil, a gente já vive a pandemia das desigualdades, a gente já vive a pandemia da violência como política pública para o nosso lugar. Seria mais uma pandemia que a gente teria que lidar no cenário do caos. E aí a gente pensou, vamos criar um gabinete de crise no Complexo do Alemão e pensar uma estratégia de lidar com isso que está vindo. E a gente formou esse gabinete, que é composto pelo Voz das Comunidades, pelo Coletivo Papo Reto e pelo Mulheres em Ação no Alemão. E, inicialmente, esses grupos que têm trabalhos diversos na favela, têm em comum o conhecimento do território, a articulação local e a comunicação. Então a gente pensou, a OMS diz que, para a gente evitar a contaminação e a proliferação do coronavírus, a gente deve lavar as mãos o tempo inteiro com água e sabão. Só que na realidade do lugar onde eu venho, água, que é um direito humano universal, não tem água todo dia onde eu venho. Onde eu vivo não tem água todo dia. É mais certo não ter do que ter. Então como é que eu vou falar para aquelas pessoas que têm que lavar as mãos com água e sabão o tempo inteiro, se quando cai água todo mundo armazena ali onde dá a panela, a bacia, balde, para poder poupar e utilizar ao longo da semana? E aí, logo na sequência, a Organização Mundial da Saúde diz, precisamos fazer isolamento social. E a política pública do país prega pela quarentena. E aí é importante pesquisar sobre o Complexo do Alemão, pesquisar sobre periferias. Vejam a imagem. A gente está falando de casas coladas umas das outras, por cima uma das outras, por baixo uma das outras. A gente está falando de famílias com 5, 7, 10 pessoas que vivem num espaço de 3, 4 cômodos. Então, como é que a gente vai falar para essas pessoas fazerem isolamento social nessa realidade? E ainda com uma estrutura totalmente insalubre, com saneamento que não existe, com uma coleta de resíduos totalmente precária. Como falar para essas pessoas se isolarem? E se uma dessas pessoas nessa família se contamina com o vírus, como a gente isola uma única pessoa numa casa de 4 cômodos com 10 pessoas? A matemática não fecha de jeito nenhum. E a gente teve que fazer um trabalho de comunicação e a gente copiou a estrutura dos eventos locais. A gente juntou um dinheiro, pediu parceria, buscou ajuda e mandou fazer faixas, impressos e circulamos carros de som pela favela, incentivando mais uma vez a coletividade do nós por nós, quando nos vimos sozinhos e sozinhas dentro dessa nova realidade. Se você tem 3, 4 caixas d'água na sua casa, compartilhe com seu vizinho ou com a sua vizinha que não tem. Se você tem uma cisterna, compartilhe água e vamos juntos, juntas, juntos, vencer mais esse desafio que chega para o nosso povo. E nesse período, em pouco mais de 2 semanas, onde a gente fazia um trabalho apenas de comunicação, caiu no nosso colo de forma brutal uma outra frente de ação que a gente precisou desenvolver, que é enfrentar a fome, a sede e as várias ausências que iam surgindo na casa dessas famílias. Porque a gente está falando, gente, de uma galera que não tem dinheiro guardado. São sobreviventes da sociedade. A gente está falando do meu pai pedreiro, da minha mãe camareira, a gente está falando da tia do bolo, do tio do doce. A gente está falando do produtor e da produtora cultural, dos comerciantes locais, uma galera que sobrevive nessa realidade que já é de exclusão na construção histórica desse país. E aí essas pessoas rapidamente começaram a procurar o gabinete de crise do Complexo do Alemão, dizendo, agora eu só tenho o macarrão, acabou o arroz e o feijão. Olha, já acabou o macarrão e a gente está comendo ovo e sardinha misturado. Até chegar o momento de que eu não tenho nada para comer para os meus filhos comerem. E era foto de despensa vazia, e era foto de criança, caos e desespero, num cenário que já era problemático. E aí a gente começou, Pede daqui, pede dali, aciona todo mundo, quem vai ajudar? E nesse período, gente, nesse processo, nós, moradores e moradoras do Complexo do Alemão, sociedade civil, conseguimos ajudar aproximadamente 15 mil famílias. A gente está falando de 60 mil pessoas. E isso marca muito esse ponto que a gente vive, porque enquanto prefeitos, prefeituras, governos e estrutura de presidência se fizeram ausentes e perdidas, e isso marca esse ponto histórico que a gente vive hoje, a própria favela, mais uma vez, foi a responsável de se salvar num cenário de caos, e ainda assim evitar um caos maior, porque acreditem, talvez vocês não saibam, que essa estrutura de organização nas favelas e periferias do Brasil evitou que o problema fosse ainda maior. Ou seja, a favela se salvou, mas ajudou cidades, estados e país.
E isso é um ponto central que a gente precisa discutir. Só que isso não é incrível, eu não quero um tapinha no ombro aí, Raul arrasou, hein? Parabéns aí o gabinete de crise, pelo contrário, gente. Isso é vergonha e isso é processo da história do nosso país que precisa ser discutido no hoje para a construção de novos amanhãs. Esse é o nome do evento que nos reúne. Pensar os amanhãs e qual amanhã a gente quer. Eu não gosto muito dessa ideia de um novo normal. Se na palavra tem novo e normal, a normalidade me remete a esse passado terrível que não pode ter nos próximos amanhãs. A gente precisa ressignificar as estruturas e perceber a potência que esse país pode ser quando incluir e não excluir como regra. Então a gente, dentro do Complexo do Alemão, através do gabinete de crise, fez tudo isso. E ainda estamos fazendo no agora, porque ainda não acabou. E eu quero compartilhar com vocês que no meu amanhã, que o novo normal não cabe, ele só pode ser potente e transformador se todas as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo participarem junto comigo. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, dá licença. Eu tenho essa palavra escrita no meu braço, está escrito acredite, tá vendo? Desse tamanho. Não é porque eu uso óculos e não enxergo de longe, não enxergo coisas pequenas, não é por isso. Esse acredite é justamente porque eu desacredito todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo e recebo a notícia de que mais uma criança negra foi assassinada, indo para a escola, voltando da escola, dentro da escola, na porta da sua casa, ou mesmo porque consideram que a vida dela vale menos, e aí deixam ela vagando pelo último andar de um prédio chique e ela cai e morre. Ou então, quando eu observo meus irmãos e minhas irmãs na correria do dia a dia, na sua rotina de vida, chegando no endereço nobre do país, para entregar aquele lanche que você pediu, e essa pessoa é humilhada, é escorraçada, não pode entrar, eu não quero esse preto aqui dentro, escrevem até em app. Essa é a realidade do Brasil. É por isso que eu estou aqui hoje. A gente precisa falar sobre isso. E aí, quando eu estou triste, quando eu estou desanimado, como eu falei, eu olho para esse acredite, estou cabisbaixo, e ele é uma ferramenta de acreditar. Essa é a minha ferramenta de acreditar. Aproveitando o evento, é a minha ferramenta de novos amanhãs. Porque quando eu estou triste, cabisbaixo e olho para esse acredite, eu lembro de gente. Eu lembro da minha gente. Eu lembro que apesar da gente estar nesse cenário bruto e cruel ao longo de gerações, existem outras pessoas que também estão caminhando, tentando construir dias melhores para quem vem de onde eu venho. E é por isso que o Raul Santiago falando aqui hoje não é só o Raul Santiago. Não existe meritocracia no meu caminhar, eu nem acredito nisso. O meu caminhar ele é construído por muitos passos, orgânico e coletivo, com os aprendizados que eu vou desenvolvendo, com as pessoas que vivem no mesmo lugar que eu. E com o mundo que me recebe e me conecta. Então, meritocracia não existe. Vamos falar de privilégio. Qual é o seu privilégio? Qual foi o seu privilégio nessa realidade de pandemia? O que te faltou? Porque para nós faltou tudo, inclusive atenção e políticas públicas. Então, nessa estrutura, quando eu desanimo e quando eu olho para esse acredite, eu lembro de Henderson Araújo, lá em Salvador. Eu lembro de Putira Tetupinambá, de Olivença, lá de Ilhéus. Eu lembro de Verônica Dudman, lá de São Paulo. Renata Trajano, Lana de Souza, Camila Santos, do Complexo do Alemão. Claudelice Santos, do Pará. Minhas referências, as que não foram covardemente assassinadas em todos os tipos de violências possíveis, não só da violência direta do seu corpo violado, mas das ausências dos direitos básicos garantidos ao longo da nossa existência. Além dessas referências que sofreram e sofrem até hoje, e não fazem mais parte dessa caminhada, são a nossa história, tem muita gente viva. E esse acredite, quando eu fico triste, olho para baixo, me lembra dessa referência das pessoas vivas. E aí, quando, no passado, me conectaram para me convidar para estar aqui hoje, naquele passado, esse futuro era o amanhã. E eu aceito estar aqui hoje, novamente, para falar sobre amanhãs com vocês. Porque esse acredite, como eu falei, ele é uma ferramenta. E eu estou aqui hoje falando da minha realidade para vocês, com todas as dores e potências daquele lugar.
Então eu compartilho uma responsabilidade com vocês também. Já era, tá no seu colo, tá com todo mundo. E aí a minha pergunta que fica é: a partir de tudo que eu te conto, o que é que a gente vai fazer amanhã? O Brasil pode ser uma potência de direitos, uma potência climática, uma potência de solução e transformação. O que é que a gente vai fazer amanhã? Obrigado.